primeiramente ao Senhor, então nós seguiremos com a leitura do texto. Feche seus olhos. Pai, nós te rendemos glória, honra e majestade. Só o Senhor é digno de ser exaltado. Só o Senhor é digno de receber os louvores que estão dos nossos lábios. Só o Senhor é digno de ser o amado de nossa alma. Que nesta noite nós possamos expressar esse nosso amor a Ti, ao ouvir a Tua palavra. Pai, nosso clamor também é para que o Senhor possa levar a semente do Teu Evangelho aos corações, às terras dos corações que Cristo Jesus já trabalhou para receber dessa semente. Que nós possamos ouvir e assim entender, que nós possamos receber da Tua palavra com alegria, que ela possa germinar em nossos corações e dar frutos. Esse é o nosso clamor. E eu, Senhor, clamo para que possa servi-lo como a manjedoura serviu a Cristo, sem valor algum, sem importância alguma, mas que carregou a mensagem de vida à humanidade. Em Cristo Jesus eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, quem já participou de uma EBF sabe e conhece muito bem o livrinho sem palavras, né? Sabe a história das cores. Isso é interessante porque nós estimulamos as nossas crianças, ao terminar uma escola bíblica de férias, seja elas cristãs ou não, que acabaram de passar aquele tempo conosco, a levar essa mensagem do Evangelho através de uma abordagem, talvez com uma fitinha, talvez com uma pulseira, enfim, através das cores. E isso é muito bom, isso é muito importante para as crianças e para nós também, exercitar a pregação do Evangelho. E eu tive a oportunidade de conhecer um jovem que também tinha esse entusiasmo de falar do Evangelho do Senhor, de pregar a palavra de Deus, só que ele era um jovem que estava começando a trilhar os caminhos da doutrina da graça. Ele tinha acabado de ler um livro de Lutero, escrito para refutar as ideias de Erasmo, onde Erasmo ia falar sobre o livre-arbítrio. E a estratégia deste jovem, ele disse para mim que era tatuar. Ele era jovem, já não era uma criança, não iria usar uma pulseira com cores, mas tatuar na nuca dele, aqui atrás, nascido escravo. Porque a ideia dele era que ele pudesse abordar as pessoas que se sentissem, o que será que quer dizer nascido escravo? Você, branco ou negro ou pardo, por que você tem essa marca? Por que você escreveu isso na sua nuca? E ele dizia que essa seria a oportunidade dele, então, falar que todos nós nascemos escravos. Todos nós nascemos debaixo de um Senhor. E a partir disso ele poderia falar que em Cristo Jesus nós poderíamos ser livres e também servos. Que servir a Cristo era bom, era importante, era de forma diferenciada do que servir ao mundo às suas próprias paixões, seu próprio coração. Uma abordagem totalmente diferente das crianças com a pulseirinha, esse jovem querendo tatuar-se, né, para que ele pudesse escrever, então, pregar o evangelho a partir disso. Não creio que seja a melhor das ideias, mas era uma ideia, né? Tatuar o seu próprio corpo, então, né, sofrer um pouco e assim pregar do evangelho àqueles que o vissem pelas costas, né? Que nascido escravo estaria pelas suas costas, e assim ele poderia dizer que servir a Cristo é uma das melhores coisas. E servir ao coração é algo falho, é algo que nos fará cair. E o Salmo 100, meus irmãos, ele vai nos convocar a isso, ao serviço ao Senhor. Vamos ler juntos? Salmo 100. Esse é o momento mais importante da pregação, porque ela não terá erro algum, ela é inerrante. Ela fala aos nossos corações, diz assim: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo
e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Essa palavra do Senhor dita aos nossos corações. E o Salmo 100, irmãos, ele é o último dos salmos reais. Vai falar sobre a realeza de Deus. Vai falar do entronamento de Deus na terra. E ele é um salmo de louvor descritivo. Ele nos ensina como nós devemos adorar o nosso Deus. Ele nos diz como nós devemos nos achegar a Deus. Ele não é necessariamente um salmo que fala da realeza de Jeová. Isso a gente pode ver dos salmos de 93 a 99, pulando 94. A gente vê descrições de como Deus ele é rei, ele é real, no sentido de realeza. E a partir do Salmo 100, para fechar esse núcleo de salmos, a gente é chamado a servir, a adorar, a celebrar a esse Deus com louvor. E essa será uma mensagem, se eu posso dizer assim, tipicamente batista, com 3 pontos. Como os irmãos conhecem, a gente, 3 pontos. Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Se os irmãos entenderam, não é assim que eu vou pregar. Esses 3 pontos que eu vou trazer aos irmãos vai ser uma ordem de celebração, o primeiro ponto, onde nós somos chamados ao serviço com alegria. O segundo ponto será, mas é necessário saber algo antes de começarmos a celebrar e servir esse Deus, e o que justifica a nossa celebração e o nosso serviço alegre ao Senhor. Começando então pelo título do Salmo. Se os irmãos conhecem muito bem as Escrituras, Salmo normalmente ele tem o título que os tradutores da Bíblia colocam para nos facilitar o entendimento do Salmo. Aqui na minha está como hino de ingresso no templo. Mas o título do Salmo mesmo, o que faz parte do cânon bíblico, é o que está abaixo. Salmo de ações de graças. Esse é o título do Salmo. Às vezes o título do Salmo pode ser Salmo de Davi, ou Salmo escrito por um outro levita, e assim nós temos os títulos do Salmo. Mas ações de graça, irmãos, é um ato de ser grato, de agradecer a Deus. E ele normalmente é investido através de um momento de que você recebeu provisão da parte do Senhor, ou que você vai exaltar o caráter do próprio Deus. E está comumente ele associado à adoração ao Senhor. Então ele começa: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O salmista então começa nos exigindo um certo grito repentino de júbilo. Eu me lembro que na Copa de 98, eu pude assistir a Copa com o meu vô Augusto. E toda vez que o Brasil jogava e o Brasil fazia um gol, a seleção brasileira fazia um gol, ele repentinamente pulava para poder torcer e para poder, estava feliz por conta do gol, mas ele aumentava o som da televisão até o último. Assim, repentinamente. Porque a forma dele de se expressar era que aquele som elevado iria fazer algo com que ele não conseguisse fazer, que era a narração do próprio narrador na televisão gritando gol. E é isso que os salmistas têm nos clamado, está nos exigindo, está nos evocando. Vocês devem celebrar com júbilo. Deve ser uma exaltação repentina e que vá crescendo. Essa é a ideia de você celebrar ao Senhor com júbilo. E aí nós vamos para o verso 2. A gente tem no final do verso, ele chamando toda a terra, e aqui a gente entende que Deus é um Deus que serve e que reina sobre todos. Não necessariamente apenas sobre o seu povo, o povo de Israel, que é o povo que está sendo direcionado aqui nos salmistas, ou a nós que fomos comprados através de Cristo Jesus, mas toda a terra. E aí ele diz: servi ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com júbilo. Sirva ao Senhor com prazer. Se alegrar em Deus, irmãos, não é, nesse caso aqui no Salmo, não é uma obrigação. Não é algo que você deve buscar por obrigação. Você diz: eu leio a Bíblia, eu falo com Deus, eu faço alguma coisa na igreja, mas eu faço essas coisas por algum tipo de obrigação. Eu sou impelido a fazer isso porque eu tenho esse sentimento de obrigação. Na verdade, não.
O que o salmista está dizendo aqui é que a gente deve servir a Deus com um certo tipo de prazer, com vontade, sabendo que é necessário estar alegre diante de Deus, daquilo que nós fazemos. Então, buscar a Deus deve devotar, deve nos impelir com todo o nosso coração e ser. John Piper ele tem pregado desde que se conhece por John Piper que Deus ele é mais glorificado, ele recebe mais glória, ele é mais exaltado, ele demonstra a sua grandeza. Aliás, nós percebemos a sua grandeza quando nós estamos satisfeitos em Deus. Então Deus recebe mais glória quando nós nos satisfazemos em Deus. E essa é uma das ideias de você servir a Deus com alegria, servir a Deus com júbilo, servir a Deus com prazer. É quando você consegue se deleitar de verdade em Deus. Não é apenas só ler a Bíblia porque eu preciso ler as Escrituras. Não é apenas servir algo na igreja porque eu preciso cumprir uma escala. Não é apenas fazer uma oração porque eu não posso perder o meu fervor diante do Senhor. Mas é realmente buscar com todo o seu coração se deleitar diante de Deus, se deleitar diante da Trindade. Entender que quando você faz isso, Deus é mais glorificado através desse seu deleite. Salmos vai nos ensinar, deleita-te também no Senhor. Filipenses vai nos ensinar, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. São mandamentos que as Escrituras nos dão, que nós devemos seguir. E realmente com alegria, com alegria. E é com alegria, e é por causa da alegria, que nós nos apresentamos, é a parte B do versículo 2, nos apresentamos diante dele com cânticos. Nós iniciamos nossos cultos solenes com momentos de adoração, com momentos de cânticos, com momentos alegres. Alguns domingos atrás, o pastor falou sobre o poder da música quando ela é ritmada com a batida do nosso coração. E os irmãos puderam fazer aquele momento de interação com o pastor. E eu acredito muito que os irmãos reformados, os cristãos, os mais conservadores, eles se sentem muito felizes quando eles conseguem ter um momento um pouco mais judaico em sua vida conservadora. Eu digo isso porque, alguns anos atrás, Vencedores por Cristo escreveu uma letra, aliás, extraindo dos Salmos, melodiou uma canção que nos dá esse sentimento. Ele vai cantar: exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e louvarei o teu nome, bendirei o teu nome. E aí a gente começa a cantar: levantai, ó portas, vossas cabeças. E aquilo começa a tomar o cristão reformado ou o cristão conservador, que ele começa a dançar. E ao final da música, ela acaba dizendo, né? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Aí todo cristão reformado e conservador para e fala: lá, 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 lá. Tá vendo, música? Todos vocês entendam a necessidade de cantar com alegria. Chegar-se diante de Deus com júbilo. Não importa o quão conservador você seja, a Bíblia nos exige, nos comanda a chegar diante de Deus, a apresentar-se diante de Deus com alegria. E isso é interessante, que essa foi uma das músicas que a gente viu por aí em um dos status nos WhatsApps, de alguns pastores, irmãos cantando, conservadores, justamente essa canção. Todos felizes ao redor de uma cozinha, com um violão, e todos cantando: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome, ou bendirei o teu nome. Enfim, aí os irmãos podem trocar a letra assim como eu troco. Mas enfim, continuando. Nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos chegar a Deus com alegria. Isso nos transforma, isso é algo que nos motiva e deve motivar o cristão. Seguindo, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Então, nós temos uma ordenação do salmista, foi a primeira parte. Nós somos ordenados a celebrar a Deus. Nós somos ordenados a chegar diante de Deus com alegria, servi-lo com prazer e júbilo. Mas antes é necessário saber algo. É necessário saber que o Senhor, e aqui quando a gente lê com letras maiúsculas, né, todas a palavra Senhor
com todas as letras maiúsculas, nós entendemos que é o nome sagrado de Deus. É o tetragrama sagrado de Deus, escrito em hebraico. E ele vai dizer, sabei que o Senhor, o Adonai, é Elohim. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus supremo. O Senhor, ele é elevado. O Senhor, ele é divino. O Senhor é quem rege todas as coisas. O Senhor é o nosso fundamento da nossa adoração. É importante para os israelitas e para nós sabemos isso, porque até então os israelitas sabiam que o nome de Deus era o tetragrama sagrado, que não era pronunciado para não pecar contra Deus, contra os 10 mandamentos, de não falar o nome de Deus em vão, mas eles precisavam lembrar que esse tetragrama sagrado, a pronúncia desse nome, esse ser que foi apresentado, ele é divino, ele é supremo, ele é elevado, ele é outro, diferente de nós, ele é quem rege todas as coisas, ele é Deus supremo. Interessante que se os irmãos forem para o Salmo 99, voltar um pouquinho só, a mesma forma de chamar, de falar e de escrever Senhor é Deus, é extraída no Salmo 99. Ele vai falar, no verso 5, exaltai o Senhor nosso Deus. No verso 8, tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus. No verso 9, exaltai ao Senhor nosso Deus. É verdade que o salmista entende que o Senhor é nosso Deus. Yahweh, Adonai, é nosso Elohim, é nosso Deus supremo. Isso precisa ser o que a gente tem que ter é necessário para que nós possamos celebrar, para que nós possamos servir com alegria. É necessário saber que Jeová é Elohim, ele é Deus supremo, ele é elevado sobre todas as coisas. E aí ele continua nos explicando o que nós precisamos saber a partir da parte B do versículo 3. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos teu povo e rebanho do seu pastoreio. E aqui para o povo de Israel isso é super importante porque é um momento em que o povo consegue relembrar que eles foram criados por Deus. A sua patricidade, se a gente pode chamar assim, a sua nacionalidade não está baseada em uma terra específica, não está baseada em um lugar específico, mas é baseada em quem o fez povo dele. Quando nós voltamos para Êxodo, os irmãos não precisam abrir, Êxodo 6, verso 7, as Escrituras vai dizer que eu os tornarei o meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Deus faz um povo para si. Ainda em Êxodo, no capítulo 19, verso 5, o Senhor vai dizer ao povo, agora, pois ser diligentes e ouvir atentamente ou diligentemente as minha voz. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse é o Senhor dando ordem a Moisés no Monte Sinai. Deus fez o seu povo. Somos feitos dele. Deuteronômio 7, verso 6 vai dizer, porque vocês são povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, Adonai, Jeová, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. E aí nós entendemos o salmista dizendo ao povo de Israel, a nós, que nós temos uma cidadania. Nós temos um lar. E esse lar não é baseado em terras, mas esse lar é baseado naquilo que Deus desejou fazer para si, fazer um povo para amar. Embora o povo fosse peregrino, fosse forasteiro, agora eles entendem a unidade do seu povo. Eles entendem que eles são pessoas que têm um único Deus, um único Rei, um único Senhor, um único Pai,
e aqui nas palavras do salmista, um pastor. No final do verso vai dizer: somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. É interessante que nós também precisamos entender isso, que somos forasteiros neste mundo, que nós somos lavados através do sangue de Cristo, por meio desse sangue que nos limpou, assim como o povo hebreu foi com os umbrais da porta lavado com o sangue do Cordeiro. Eles passam então a se tornar povo de Deus no deserto. O Senhor os chama a ser povo dele. Nós somos chamados a ser povo de Deus através da conclamação do Evangelho e por meio do batismo. Descemos as águas, então somos recebidos como povo do Senhor. E hoje nós participamos daquilo que o povo de Israel participou também. O povo de Israel, como forasteiro e peregrino no deserto, se alimentava do alimento de Deus, do pão que caía do céu, do maná. E hoje nós tivemos a oportunidade de fazer isso pela manhã. Nós nos alimentamos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o alimento necessário, espiritual, para que nós possamos ser fortalecidos na nossa caminhada neste mundo como forasteiros, como peregrinos. E ele continua dizendo, no verso 4, como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvores. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Agora que o salmista apresentou qual é a cidadania, o lar, aonde o povo pertence, por que eles devem celebrar a Deus? Por que eles devem servir esse Deus? Porque esse Deus os fez. Deus, então, os tornou o povo para si. E a maneira que esse povo deve se achegar diante de Deus, a aproximação que deve ser feita é com ações de graça. Agradecendo aos atos benéficos de Deus do passado e do presente. São com hinos de louvor. São com o ato de adoração por palavras. São por expressões de gratidão a Deus. São com expressões e palavras de excelência, onde nós enaltecemos o nome do nosso Deus. Isso para nós no dia a dia parece difícil, se a gente não tem uma rotina com os salmos. Eu sempre estimulei aos jovens, quando tive oportunidade de cuidar de jovens, que eles pudessem orar de olhos abertos lendo os salmos. É a forma que você consegue aprender um vocabulário bíblico e que você consegue orar de forma bíblica a Deus e de forma consciente. Porque às vezes o jovem, eu digo jovens porque eu creio que os irmãos mais experientes não fazem dessa forma, começa a orar de uma forma que repete várias palavras, repete vários senhores, repete vários deuses, como se pudesse usar isso como vírgulas em cada respiro de frase. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por conta disso, Senhor meu Deus, e assim a gente vai, Senhor meu Deus, agradecendo ao Senhor meu Deus. Quando na verdade, irmãos, nós temos, através dos salmos, uma infinidade de palavras para exaltar o nosso Deus. Para realmente adorar ao nosso Deus. Se você não sabe como adorar a Deus, pegue um salmo. Adore o Senhor, ore ao Senhor, de olhos abertos com o salmo, com a Bíblia aberta. Com certeza vai ser uma experiência muito agradável, que vai enriquecer muito o irmão com o Senhor. Seguindo então no verso 5, ele nos fala qual que é a justificativa então da nossa celebração, do nosso serviço alegre. Qual que é o motivo para que nós possamos servir a Deus, para que nós possamos celebrar a Deus com alegria e com júbilo? Ele diz, verso 5, porque o Senhor é bom. Adonai, Jeová, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Pastor, é merecedor de apreço. Ele é merecedor de afeto. O Senhor merece a nossa estima. Quando o salmista fala que o Senhor é bom, ele está dizendo justamente isso. O Senhor é merecedor do seu afeto. O Senhor é merecedor do seu respeito, da sua admiração. É necessário para você considerar o Senhor com um alto valor. Ele é imenso. O Senhor é bom. Ele continua. Parte B do versículo. A sua misericórdia
dura para sempre. E aqui, irmãos, a misericórdia do Senhor, nesse texto específico, aqui ele está falando sobre o amor leal de Deus, sobre a lealdade de Deus ao seu povo. Deus fez um povo para si, Deus fez um povo que é dele, Deus fez um povo que está no seu pasto, que é rebanho dentro do seu pasto. E ele tem um amor leal para esse povo, que dura num tempo futuro que não tem fim. Qual é o nome desse tempo? Para sempre. Deus tem um amor leal com o seu povo em um tempo futuro que não tem fim, que começa de agora e é para sempre. Essa é a realidade da misericórdia de Deus. Ela dura para sempre. Então, por que nós devemos celebrar o Senhor com júbilo, servir a Ele com prazer e alegria? Porque Deus merece apreço, nosso afeto, e porque o seu amor é leal. Se nós formos retornar um pouco, antes mesmo de Êxodo, em Gênesis, com o Senhor fazendo um pacto com Abrão, ainda não tenha alterado o seu nome, o Senhor instrui Abrão a pregar animais, fazer de lado a lado vários animais cortados, mortos. E então, que era um ritual de pacto entre duas pessoas. E no meio desse pacto em que o Senhor vai chamar Abraão para ser seu povo, para falar que através dele todas as nações seriam abençoadas e que ele daria uma terra ao seu povo. Abraão, ele pega num sono pesado. E Deus faz um pacto consigo mesmo e com Abraão. Esse é o amor leal de Deus. Onde lá atrás, no início da história, Deus entende que ele tem um pacto consigo mesmo, com a sua própria palavra. Abraão participa naquele pacto, sim, ele é beneficiado naquele pacto. E nós somos beneficiados através disso também. Nós devemos celebrar ao Senhor com júbilo, exaltar repetidamente nossas vozes, servir ao Senhor com alegria e prazer, porque Deus tem um amor leal para sempre. E no último verso, ele vai dizer que de geração em geração é a sua fidelidade. Deus é um Deus constante. Deus é um Deus constante. Foi Ele que formou o seu povo. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. É fiel. E é por isso que nós devemos clamar com alegria, servir com prazer, cantar, agradecer e exaltar o seu nome. E quando nós lemos esse texto, não tem como nós, hoje, experimentarmos isso se não for através de Cristo Jesus. É em Jesus, o nosso Rei, o nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Foi por meio da sua morte, ressurreição, que nós fomos adotados. É através do sacrifício de Cristo Jesus, do Filho de Deus, que nós somos então chamados de filhos. João vai dizer, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, não têm uma cidadania por aí, nem da vontade de carne alguma, mas da vontade do próprio Deus. Todos nós somos filhos de Deus através e por meio de Jesus Cristo, por causa da fé em Cristo Jesus, é o que vai dizer Gálatas 3. É por meio da fé em Cristo Jesus que nós somos feitos filhos de Deus. 1 João 3 vai dizer, vejam que grande amor o Pai que nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Mas, irmãos, o quão desse salmo é verdadeiro a você que está aqui hoje? O quão real é essa mensagem para você? O salmista começa conclamando para que toda a terra adore, celebre e sirva a Deus. Mas a verdade é que não serão todos da terra que adorarão e servirão a Deus. A gente lembra o sacrifício de Cristo, entende a morte de Cristo,
que ele foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E por meio dessa verdade, ele faz povo para si. Mas você é povo dele? Você entendeu esse evangelho? Você entendeu essa verdade de que Cristo morreu por você? Por isso que eu conclamo aos irmãos, aqueles que ainda não se arrependeram, para que possam se arrepender diante de Deus. Se tornar parte dessa igreja que celebra com júbilo e se alegra no Senhor. Deuteronômio, irmãos, vai nos ensinar, no capítulo 28, sobre as bênçãos e maldições. Em um dos momentos, o Senhor instrui que aqueles que não servirem ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade. Verso 47, Deuteronômio 28, 47. Porquanto, por não serviste o Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim com fome e sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos teus inimigos. Existe uma maldição para aqueles que se entendem filhos de Deus e que não servem ao Senhor com alegria, que não servem ao Senhor com júbilo, com prazer. E a maldição é que você servirá aos seus inimigos. E o Senhor é leal. Ele faz isso acontecer. E foi o que aconteceu em 2 Crônicas 12, com um povo, um Roboão. A palavra de Deus vai dizer assim: porém, vocês serão servos dos seus inimigos, para que vocês conheçam a servidão, ou a diferença da servidão entre a servidão comigo e com os reinos dessa terra. Paulo vai nos ensinar novamente isso, em Romanos 1, que nós não, que o Senhor, em sua forma de punir o homem, o deixa levar pelas suas próprias paixões. Deus entrega os homens às suas paixões imundas, às imundícias, a uma disposição mental reprovável. Isso acontece àqueles que não servem ao Senhor com alegria. Nós somos deixados a servir os nossos inimigos. E o nosso grande inimigo pode ser, sim, o nosso coração. Por isso, irmãos, que nós possamos nos voltar ao Senhor arrependidos, se nós não temos servido ao Senhor com alegria e com prazer, com júbilo. Se nós não temos entrado diante da tua presença, da presença do Senhor, com alegria. Se nós não temos entendido que somos povo dele, feito por ele, rebanho do seu pastoreio. Que nós possamos lembrar que o Senhor é bom, que o seu amor leal, que a sua misericórdia dura para sempre. E que de geração em geração, no nosso presente, no nosso passado e no nosso futuro, o Senhor continuará sendo fiel. Que o Senhor nos guarde os corações. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós clamamos a Ti. Clamamos porque o Senhor nos conclama a clamar, mas nesse momento com os corações contritos, porque podemos estar servindo ao Senhor não com alegria, podemos estar apresentando-se diante do Senhor não com cânticos de alegria, podemos estar não celebrando ao Senhor com júbilo, podemos estar não sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor nos fez, que o Senhor nos chama para ser filho através de Cristo. Nós não temos entrado em suas portas com ações de graças. Nós não temos entoado hinos de louvor. Nós não temos rendido graças ao Senhor. Nós não temos bendizido o teu nome. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus bom. O Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados. E nós pedimos ao Senhor: perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa forma ingrata de se achegar diante de Ti. De servir ao Senhor como que nas coxas.